Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Estação Engenharia aqui comigo, Thalita Furlan. Para quem já me conhece sabe que eu tenho bacharel em Engenharia Mecânica, agora também estou completando uma especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. Porém, hoje eu vim aqui para contar uma história de um dos aviões que são muito interessantes, principalmente para a FAB, né, aqui do Brasil, a Força Aérea Brasileira, que é o avião caça Republic P-47 Thunderbolt, ou também aqui muito conhecido no Brasil como P-47. Mas antes de começar a falar da história desse avião caça, eu gostaria muito de pedir para vocês que vocês deem um like nesse vídeo, porque isso ajuda bastante a entregar esse vídeo também para outras pessoas poderem assistirem, que vocês compartilhem com seus amigos, né, com o pessoal aí que gosta dessa área de aeroespacial ou aeronáutica, ok? E, é claro, se inscreva no canal para receber, né, sempre que eu postar um vídeo, o YouTube vai te informar que eu postei e também para ajudar a gente aqui no canal. No mês de setembro, agora de 2022, eu estava passeando lá por Curitiba, que é a cidade capital aqui do Paraná, do estado do Paraná, para quem não sabe, mora aqui. E fui conhecer Curitiba porque eu conhecia, assim, mas não muito. Eu fui lá só para fazer uma visita e voltei rapidão, então eu não tive chance de conhecer realmente a cidade. E como eu estava com um tempinho a mais por lá, então eu fui fazer um passeio e conhecer os lugares. E foi por um acaso, na verdade, nem estava nos nossos planos conhecer o Museu Expedicionário, mas por um acaso eu conheci ele. E logo no início do Museu Expedicionário, a gente já se dá de cara com um exemplar do P-47 Thunderbolt. Gente, é muito legal o museu em si, eu nem tô falando só do avião, tá? Mas lá também conta toda a história dessa participação do Brasil no segundo conflito mundial. Só dar um aviso aqui então para vocês que nesse vídeo eu vou comentar sobre alguns acontecimentos históricos, né, a nível mundial. Porém, eu tenho que cuidar com algumas palavras, porque o YouTube ele não curte muito, né? Então eu tenho que fazer uma modificação dessas palavras, né? Falar talvez uma outra palavra que tenha o mesmo sentido, mas eu acho que vocês vão conseguir entender bem, tá? Porque a gente vai estar falando do segundo maior conflito mundial, aquele bem famoso que aconteceu entre 1939 até 1945. Vamos voltar, então, para a programação normal. Então, galera, pra gente entender um pouquinho desse rolê todo que aconteceu aí na história, para refrescar também um pouquinho a nossa memória, creio aí quem tá no ensino médio então já vai ter uma visão do que eu tô falando. Só para relembrar, o segundo maior conflito mundial então foi algo que aconteceu, teve seu início, na verdade, né, com um conflito lá no dia 1 de setembro de 1939, lá no continente da Europa, na Polônia, quando os alemães decidiram então invadir a Polônia, e ali que começou esse auê todo, tá? E dali, bem no início, ela ficou só na Europa. Só que depois ela começou a ir para outros continentes, ela começou a expandir, né? Ficou a nível mundial mesmo. Então, ela foi para a Ásia, para a África e também para a Oceania. E nesse rolê todo, ele começou a envolver outros países que não tinham nada a ver com o negócio, tipo o Brasil. O Brasil, ele fornecia matérias-primas, tinha um ponto de apoio também lá pro pessoal, lá no nosso litoral do Nordeste, onde tinha bases aéreas, tinha os portos, né, onde as embarcações chegavam. Então o Brasil serviu ali de como que eu vou dizer, um ponto de apoio mesmo, né, pro pessoal que estava na guerra, e o Brasil, então, acabou ficando do lado dos aliados. E agora é que eu vou falar um pouquinho sobre esses dois grupos que brigavam muito e causou todo esse conflito. Então, tinham dois grandes grupos que eram realmente quem estavam brigando por uma causa. Seriam então os aliados, formados por Reino Unido, Estados Unidos, França e União Soviética. De outro lado, tínhamos
Alemanha, Japão e Itália. E então esses outros países, igual como o Brasil, né, que entraram nesse rolê desse conflito, foram por causa realmente de você precisar de um ponto de apoio, né, de você precisar de matéria-prima, de bases aéreas. Então o Brasil serviu do lado dos aliados, tá? Principalmente para os Estados Unidos e países que estavam do lado dos Estados Unidos, como ponto de apoio, tá? Fornecendo matéria-prima, bases aéreas, portos para as embarcações poderem descarregar e carregar. Então, esse foi um dos principais objetivos, né, do Brasil realmente fazer parte desse conflito. E o Brasil, ele também tirou sua casquinha desse conflito. Porque foi lá, mais ou menos, no ano de 1942, o Brasil começou a ter embarcações bombardeadas pela Itália e pelo Japão. E aí, o que aconteceu? O Brasil não tinha realmente ainda falado, eu tô do lado de tal pessoa. Ele só ajudava, mas ele ainda não tinha feito nenhum acordo ou coisa do tipo. Então, lá em 1942, no mesmo ano, que essas embarcações começaram a ser torpedeadas. Então, o Brasil ele teve uma adesão, tá? No programa Land Lease Bill Act, que é uma lei de arrendamentos e empréstimos, tá? E esses termos, né, eles garantiam por esse acordo que viriam a criar uma linha inicial de crédito ao país da ordem de 100 milhões de dólares para aquisição de materiais bélicos, de aeronaves e também de veículos blindados e carros de combate. E isso, né, esse programa, ele seria vital aí para a importância de quem estava iniciando naquela época, que era a FAB. Para quem não conhece, né, é a Força Aérea Brasileira. Então ela herdou muita coisa aí da aviação e foi uma época muito boa para ela também, né? Então, a gente pode imaginar que a galera, os pilotos do avião, não tinham muito conhecimento sobre um Republic P-47, ou República P-47, né? Então, lá em 1943, teve um programa que ensinou esses caras a pilotar, né? Porque é um avião que ele tem armamento junto. Só pode ir uma pessoa e ele leva vários armamentos para, então, realmente servir no conflito. E aí, então, conforme esses pilotos iam adquirindo conhecimento, né? Iam pegando experiência com esse avião de caça, aconteceram alguns acidentes, né? Infelizmente. Então, a gente teve algumas pessoas que, infelizmente, tiveram acidentes muito feios, tá? Que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas, enfim, tá? Foi aí que foi todo o início, né? Do Brasil no meio para conseguir o Thunderbolt P-47 e adequar também seus pilotos para usarem essas máquinas. Agora, então, a gente vai falar um pouquinho mais da história e desenvolvimento desse avião de caça. E para quem tiver curiosidade e quiser saber mais sobre realmente o avião, tá? Isso eu falo linguagens muito técnicas, tá? Então, muito técnicas mesmo. Eu assisti o vídeo, eu tive que assistir umas 3 vezes para conseguir entender, porque o meu conhecimento não é tão específico na área de aviação. Então, mas tem um cara que eu conheço, que eu conversei com ele e falei assim, olha, infelizmente eu vou ter que fazer um vídeo sobre o P-47, mas é o seguinte, eu não vou roubar o teu conteúdo do teu vídeo, né, que eu até postei lá no Instagram. Ele falou, não, você não vai fazer vídeo não, porque você vai roubar minha audiência. Então tem o canal lá do Bunker do Zé, ele tem um vídeo especialmente lá em Curitiba também, falando sobre o P-47, junto, se eu não me engano, com o Aerocast, se eu não me engano, desculpa se eu estiver errado. Eu vou deixar o link aqui para vocês acessarem. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre a estrutura mesmo do Thunderbolt e entender essas linguagens mais técnicas,
Esse link aqui vale muito a pena, ok? Essa parte aqui é um pouquinho da história, eu vou ter que ler, porque é bastante coisa mesmo. Eu vou fazer um resumão aqui pra vocês, tá? Do desenvolvimento desse avião. E foi um avião, assim, que realmente fez o protótipo primeiro, né? E eles foram vendo que eles tinham que fazer mais adaptações, eles tinham que mudar algumas coisas do projeto, e eles foram fazendo com base no tempo. Então, esse avião começou todo lá com a Seversky Aircraft, tá? E foi fundada em 1931 por Alexander de Seversky, um expatriado russo e veterano de piloto do primeiro conflito mundial. No início, muitos dos projetistas das empresas eram engenheiros russos e georgianos, incluindo Michael Gregor e Alexander Kartvelь, que iriam projetar muitas das aeronaves mais famosas da República. Após várias tentativas fracassadas, a Seversky Aircraft finalmente ganhou uma competição de designer para um novo caça do Corpo Aéreo do Exército dos Estados Unidos, a USAC. Então, para quem quiser pesquisar, é USAAC. E foi premiada com seu primeiro contrato militar em 1936 para a produção do seu Seversky P-35. E ao longo dos próximos anos, novos projetos seriam desenvolvidos. Olha só essa parte aqui que diz sobre um dos primeiros problemas do P-47, e depois ele teve que realmente ser submetido a novos projetos, né, para conseguir corrigir esses erros. Todos os Republics P-47 Thunderbolt produzidos até essa fase apresentavam uma configuração de fuselagem tipo Razorback, equipados com um canopy composto com pesadas molduras que deslizavam para trás. Este antigo desenho gerava graves problemas de visibilidade na retaguarda da aeronave, impedindo o piloto de avistar com antecedência possíveis ameaças nesse ângulo. Essa falha de projeto já havia sido identificada pelos pilotos da Força Aérea Real, Royal Air Force, que formalmente sugeriram ao fabricante norte-americano a adoção de um canopy em forma de bolha, semelhante ao empregado no Supermarine Spitfires, que além de eliminar as pesadas molduras, proporcionava ao condutor um campo de visão melhorado. Em atendimento a essa demanda, a equipe de projetos da Republic Aviation, a partir da versão P-47 D-25, Thunderbolt passou a oferecer como item padrão o canopy, em forma de bolha, bubble top, com as primeiras aeronaves sendo entregues a partir de meados do ano de 1944, que foi o ano que então os Thunderbolts começaram a agir mais fortemente, tá? No segundo conflito mundial. E então foi esse avião P-35 que foi originando o avião P-47, tá? Eu não vou ler tudo aqui, porque, gente, sério, é um baita de um textão, tá? Isso daqui eu tirei até de um site, porque eu também não tinha conhecimento sobre o desenvolvimento do P-47, e eu acho que eu vou deixar por aqui o nome do site que eu tirei isso, tá? Ó, é texto pra caramba, tá? Ele conta minuciosamente sobre a história do P-47. Então, ele se originou, né, lá com o P-35, e daí esse P-35 foi sofrendo alterações, até que eles fizeram o modelo P-47. E esse P-47, por ter dado alguns acidentes também e outros casos, eles também foram tendo que fazendo algumas modificações no projeto dele para ele ter um melhor desempenho nesse conflito. E todo esse conflito ele terminou, então, lá no dia, eu não lembro o dia, mas foi em 1945, tá? Quando o Japão assinou um documento onde ele dava
fez um acordo lá com os Estados Unidos, né? Falando, olha, a gente não vai mais atacar ninguém. E eu acho que esse conflito ele ficou muito famoso, tá? Principalmente pelo que aconteceu, né? De Holocausto, de a bomba do Hiroshima e Nagasaki, que creio que vocês provavelmente já ouviram falar, né? Tem muitos filmes até que falam sobre isso. E é isso. Então, para você ter uma visão melhor do avião, tá? E de todo o projeto dele, eu te convido você ir no canal do Bunker do Zé. O Zé, para quem não conhece, ele é um cara aí que tem mais de 10 anos na experiência de aeronaves, trabalhou aí um tempão na Embraer. E o cara aí tem uma bagagem gigante e tem os contatos aí bem legais também, né, na área de aviação. E eles fizeram um vídeo muito legal lá mesmo, né, com o avião ali, né, na tua frente, mostrando. Eu só tirei foto, que foi aquela foto ali que eu coloquei na miniatura. Mas, gente, sério, o avião lá, você ir lá, se você tiver oportunidade, se você estiver em Curitiba, seja que você seja morador aí, ou você esteja passando para visitar, vale a pena ir lá no museu, tá? Conhecer um pouquinho do museu, conhecer um pouquinho realmente da história do Brasil. Beleza? Eu agradeço quem ficou até o final do vídeo. Mas aí pra frente teremos mais vídeos falando de mais coisas, tá? Não só na área da aeronave, mas em outras áreas também. Que vocês sabem que eu curto bastante, né? Parte de aeroespacial, falar de foguete. Então, hoje é dia 15/11, então nessa madrugada, dia 16, né? Às 3 da manhã, tem previsão para lançar o Artemis, se der tudo certo. Eu vou fazer um vídeo de novo sobre o Artemis, falando um pouquinho sobre o lançamento e como foi executado. E é isso aí, então fico por aqui. Agradeço a todos aí quem assistiu todo o vídeo e até a próxima.